Olá, viva, muito boa noite. O meu nome é Jorge Correia. Desde sempre que o ser humano tentou compreender melhor o processo da vida e o seu propósito. Quantos de nós já não nos interrogámos sobre questões existenciais e procuramos ampliar a nossa consciência para conseguirmos um melhor entendimento do processo da existência? Acredito que quanto melhor nos conhecermos e quanto mais ampliarmos a nossa consciência, melhores filhos, melhores esposos, melhores pais, melhores empregados, melhores patrões nós podemos ser, melhores seres nos podemos tornar. E é precisamente com esse alargar de horizontes e formas de pensar que mais tranquila, mais auspiciosa e mais expansiva a nossa vida se torna. Be Your Inside Guru é um projeto que nasceu para facilitar o encontro com o nosso guru interno e auxiliar na fluidez ao longo do percurso da nossa vida. Seres e Saberes, que é esta rubrica, é um programa incluído na filosofia do Be Your Inside Guru e conta com a participação de distintos convidados que aceitaram partilhar a sua sabedoria adquirida ao longo da vida. Isto para facilitar o caminho de todos aqueles que aqui estão. Se gostam do nosso conteúdo, então convido-vos a colocar o vosso gosto no vídeo, comentarem, partilharem, subscrevam o nosso canal, ativem as notificações para saberem quando os novos conteúdos serão lançados. Vamos dar início ao nosso programa de hoje. Hello! Então, Susana, tudo ótimo? Como estás? Olá, Jorge. Tudo bem, obrigada. Contigo também? Tudo ótimo, tudo fantástico. Apresento-vos desde já a Susana. A Susana, para além de uma grande e querida amiga de longa data, é uma pessoa muito especial, tem um percurso de vida extremamente significativo e até bastante aventureiro, na minha perspectiva. E é com ela que hoje vamos aprender, ao fim e ao cabo, aquilo que ela vai partilhar connosco sobre o tal percurso da sua vida. A Susana é médica dentária, mas entretanto, após tirar o seu curso como médica dentária, começou a explorar outros horizontes, foi para a naturopatia. Neste momento, a Susana não está a residir em Portugal, embora que ela seja portuguesa, do norte de Portugal, mas ganhou asas a Susana e deu um salto bem grande, creio que foi um salto de fé, e reside nos Estados Unidos, em Washington. Certo, Susana? É verdade, muito pertinho de Washington. É no estado da Virgínia, mas fica a 10 km de Washington, DC. Tu já há bastante tempo que querias falar um pouco, querias partilhar, segundo aquilo que me tinhas dito, mas ainda não tinhas encontrado a melhor forma de conseguires, não é expor-te, mas é conseguir passar uma mensagem sobre a grande importância que os eventos da tua vida têm na tua expansão consciencial. É verdade, e desde já muita gratidão, Jorge, por esta oportunidade que me estás a dar e boa noite a todos que me estão a assistir agora e que irão assistir futuramente também. Muita gratidão, porque é, pronto, sem ouvir ninguém, se não houver ninguém ouvir, não há mensagem também a ser passada. Por isso também muita gratidão a todos. Pronto, eu já há algum tempo que... Porque nós temos todos a aprender algo uns com os outros e agora cada vez mais nós... Pronto, a própria vida exige-nos que nós partilhemos um pouco de todas as nossas experiências e é isso que nos enriquece. Acho que já passou um pouco aquela idade de ler livros e de coisas teóricas, não é? Agora estamos a passar mais para a prática e nada como partilhar estas questões práticas, não é? Das nossas vidas Exato. E pronto, e já há algum tempo que precisamente andava... com a partilha Desculpa. que nós todos podemos crescer, desculpa. E a partilha com as pessoas que nos estão próximas, não é? Que podem, através do exemplo também. Sim, exato. E pronto, eu nasci em Portugal, no Porto, estou nos Estados Unidos a viver, como Jorge bem disse, há 7 anos, fez exatamente no sábado passado, 7 anos que eu cheguei aqui.
Pronto, eu olhando para trás, desde há 7 anos atrás, tem sido um longo caminho, apesar de serem curtos 7 anos e passa no instante, mas sinto que foi assim uma vida praticamente, foi muita mudança, muitas emoções, muito trabalho interno também. Susana, diz-me uma coisa, é algo que, com certeza absoluta, a maior parte de nós também gosta de saber. O que é que leva? É preciso uma força incrível para dar esse salto gigante, para dar, ao fim e ao cabo, esse salto de fé, porque tu foste para aí basicamente sozinha. E é preciso assim uma coragem, eu considero que é preciso uma coragem assim também do mundo para conseguir dar esse salto, e é um salto quântico basicamente. De onde é que vem toda essa força, de onde é que veio esse poder tão forte? Como é que isto acontece? Eu quando Pessoas que estava em querem fazer Portugal, coisas ou querem ir para algum lado ou querem fazer algo, mas depois ficam com os seus receios, falta a ficam com... coragem, Exato, sim. exatamente, e Eu, tu eu, tiveste... eu acho, exato, em minha opinião, eu acho que quando nós decidimos evoluir e crescer, é preciso coragem, porque não há crescimento, não há evolução, não há expansão sem coragem. E estava em Portugal e já desde há uns anos que andava a sentir qualquer coisa, pronto, que queria mudar, que queria evoluir, que queria que algo ou alguma situação me tirasse desta zona de conforto que eu tinha aí. A minha vida era sempre, pronto, praticamente quase nada de novo havia, se bem que eu sempre tentava fazer algo sempre novo, mas havia ali qualquer coisa, pronto, talvez pela minha carta astrológica, pronto, eu tenho também alguns conhecimentos de astrologia. Eu tenho assim muita energia de Sagitário, e o Sagitário, pronto, para quem não sabe, tem muito a ver com a própria expansão, com a evolução, com o crescimento interior, e não só, também crescimento a nível geográfico, a nível cultural, a expansão a todos os níveis. E eu já há algum tempo que eu andava com o bichinho de querer fazer algo diferente, ou de ir para outro país. Eu cheguei a ter entrevistas para ir trabalhar possivelmente para a França, para a Bélgica, Holanda, Mas era tudo pronto, e muito perto. entretanto calhou, entretanto surgiu esta oportunidade para vir para aqui, para os Estados Unidos, e eu pensei, pronto, ou é agora ou nunca, porque pronto, e eu senti mesmo, e pronto, e resolvi vir. E foi Apesar assim, de alguma resistência ao fim, pouco, eu lembro que tipo uma semana antes eu estava naquela, vou, não vou, mas pensei, bom, decidi, é mesmo comprar o bilhete. E eu lembro-me que eu, poucos dias antes, estava eu nessa fase, vou, não vou, estava a passar em plena baixa do Porto, não é? E sim. vi passei numa montra, e é uma coisa que me marcou imenso. Passei numa montra e estava uma t-shirt, não é, em exposição, e essa t-shirt dizia em inglês, toma o controle da tua vida, compra o bilhete. Sim, exato. Que E o desenho sincronicidade. de um avião. E eu, isto é mesmo, só me falta alguém me pegar ao colo e me levar ao aeroporto. Pronto. E foram estes pequenos sinais que me levaram, pronto, a vir, porque se nós estivermos atentos, também a vida manda-nos muitas mensagens. Sim. Eu acho Estes fascinante. pequenos sinais, pequenos que são grandes, se nós estivermos atentos. Eu acho Através fascinante de uma pessoa com uma sonhos. carreira médica, que ao fim e ao cabo é o que tu tens, uma pessoa focada na parte da razão, da inteligência e do estudo do conhecimento, depois conseguir apaixonar-se precisamente por aquilo que normalmente as pessoas dizem que é outra área completamente diferente, não tem nada a ver. Na realidade, tudo tem a ver, tudo está interligado, tudo está intercruzado e tudo é a mesma coisa, tudo é um só.
mas por norma as pessoas optam aí por adotar uma dicotomia entre a parte ao fim e ao cabo, crescimento espiritual e a parte da razão. No entanto, tu falas tão bem de uma parte como da outra. Portanto, isso também é um salto quântico muito, muito grande que, na minha ótica, nos estás aqui a demonstrar. Sim, a espiritualidade sempre fez parte, aliás, sempre eu tive a sensação que havia sempre algo mais do que esta parte material e científica, e se bem que as duas combinadas, pronto, e cada vez mais se está a assistir a essa associação entre as duas, mas pronto, sempre a minha vida sempre teve uma vertente espiritual, sempre. Então, aquilo que estás a dizer é que de facto a vida é muito mais para além daquilo que nós observamos diariamente. Muito então, mais. E podes-nos dar assim um cheirinho desse muito mais? O que é que já conseguiste prescrutar? O que é que já conseguiste entender desse muito mais? Isso é, para mim, fundamentalmente significativo, dito por uma pessoa da ciência, ao fim e ao cabo. Se bem que, se nós tivermos bem em consideração, todos os grandes físicos, todos os físicos quânticos, sobretudo, todos os prémios Nobel, reconhecem, mesmo Hawking, reconhece a existência de algo superior que designa por Deus, basicamente. E esse é um ramo da ciência que mais se conecta com Deus, do meu conhecimento. Agora, da parte de medicina dentária, não sei se os dentistas de facto reconhecem. Não é muito comum, sinceramente, não é muito comum. Eu às vezes, pronto, eu cheguei a um ponto em que desisti um bocadinho de falar sobre determinados assuntos com colegas meus de curso, não é? Sim. Porque realmente existe muito uma vertente racional. E pronto, e negam mesmo qualquer tipo de coisa. Se bem que há uma ou outra exceção, mas em regra é assim. Há mesmo aquele afastamento da parte espiritual por parte das pessoas que têm assim uma formação científica. Sim. É verdade, mas pronto, lá está. Tem tendência de focar, portanto, a razão, a parte científica foca. Talvez por nós termos passado tantos anos, não é, de formação universitária e termos estudado tantos temas assim racionalmente, não é? Já tantas caixinhas para colocar os subentendimentos. É exatamente. Depois, a um certo ponto, talvez custe um pouco colocar em dúvida, mas será que é mesmo assim? Será que entendem? Então, na tua ótica, de facto, isto tudo é muito mais abrangente. Eu partilho da mesma opinião. Então, como é que tu vês a vida? O que é a vida para ti? Ai. A vida é uma caixa de surpresas mesmo. É para ser como agora foi. Momento a momento, a cada hora praticamente, tudo muda e nós, pronto, é mesmo ter que estar atento a qual é que será o próximo passo. Porque eu gosto precisamente desses pequenos desafios, não é? Que nos levam a crescer, a expandir, e também em relação a nós, ao autoconhecimento, que é fundamental para qualquer caminho de todos nós, porque se não é só aquela vida de crescer, nascer, crescer, ter filhos, não é? Estudar, trabalhar morrer, Aliás, eu quando era mais nova li o livro O Diário de Anne Frank, há muita gente que conhece, e esse livro marcou-me muito, que exatamente o que ela dizia, que eu olho para os meus pais e não quero ter a vida deles, quero algo mais. Portanto, eu sempre tive essa sensação e essa noção de que queria mesmo algo mais. Esse é um livro que tu recomendas a toda a gente? Sim, eu li, era adolescente, mas sim. O livro é fantástico, de facto. Trabalha muito diretamente a parte de desapego de sofrimento, expansão consciencial. É um livro muito poderoso. Sim. Daí
ser tão conceituado quanto é. Exato. Agora, para esses sinais todos que tu estás a mencionar, que observas, consegues verificar, que te dão pistas também para tu conseguires dar os passos em frente, isso é necessário nós estarmos assim num estágio de consciência mais elevado ou mais estável. Eu não digo elevado no sentido de gerar aqui patamares, é só no sentido de estarmos mais alerta, estarmos mais predispostos. Mais conscientes, mais atentos, vivermos com atenção. Quanto mais atentos estivermos, mais sabemos qual o próximo passo a dar e qual o nosso caminho. Mas isso é uma atenção estilo eu conduzir, tenho que estar atento aos semáforos? Convém. Ou é um tipo de atenção que já requer um outro trabalho interior? Eu já recebi mensagens através de... É assim, eu todos os dias acordo a cantar uma música qualquer. Eu já recebi mensagens espetaculares através de músicas que eu acordei a cantar. Isso é um exemplo. É um exemplo. Ai, que fantástico. E lá está, este crescimento só acontece, tal como eu dizia há bocado, quando nós saímos um pouco da nossa zona de conforto. E pronto, gratidão mais uma vez por me colocares aqui a falar, porque era algo que eu também já aqui há uns tempos eu não me via a fazer nada e agora até me atrai e pronto, e gosto. Acho que também é uma maneira de autoconhecimento para mim também. Também é uma maneira de eu me autoconhecer. Sim, sem dúvida. Há desafios, eu acho que quando me fazem algum desafio, eu raramente digo não, porque é daquelas tais coisas, se eu digo não, estou mesmo a travar o meu crescimento e o crescimento dos outros, porque quando nós crescemos também fazemos... os outros cresçam. Criamos crescimento e expansão à nossa volta. Portanto, outro exemplo, só o facto de isto é um pequeno exemplo, só o facto de eu estar aqui, pronto, eu falo todos os dias com a minha mãe, gosto imenso dela e quando eu vim para aqui, ela pronto, apesar de nós falarmos todos os dias, não é? Sentimos falta de estarmos juntos, é evidente. Claro. E ela, em 2019, meteu-se num avião e veio cá, ou seja, eu fui-la sair da sua zona de conforto também. Sim, por exato. Não é só isto é um pequeno exemplo, não é? Sim, mas o crescimento ocorre só quando nós quebramos aquelas barreiras e nos desafiamos a nós próprios, porque ao fim e ao cabo esse ponto de coragem que tu estavas a mencionar, agora por acaso estou-me a recordar da escala de consciência de Hawkins, e o ponto de coragem é precisamente situado nos 200 Hz e é precisamente aquele ponto que dá para impulsionar as pessoas completamente para a frente ou pode fazê-las retrair. Portanto, essa coragem é ali aquele fio da navalha e no que se trata a sair da zona de conforto. Se nós não sairmos da nossa zona de conforto, evidentemente continuaremos a ficar apegados a tudo aquilo que nos deu origem. E que está gravado. Estavas a falar em caixinhas, não é? Que nós metemos em caixas, nós continuamos na caixa. Não há nada de errado nisso. Sim, sim. Atenção, não estou. Nada é errado. Exatamente, não estou aqui a colocar nada que agora toda a gente deve ir para viver para outro país, não é nada disso. Não. Não. Portugal continua agora o próprio vencer, exato. Aliás, eu estou aqui, mas eu irei embora um dia. Não sei se esse dia será daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1 mês. Sim. Não sei, mas de uma coisa tenho a certeza, quando eu for para Portugal, sei que vou uma pessoa diferente daquela Susana que veio para aqui há 7 anos. Olha, isso é muito espetacular aquilo que estás a dizer, porque eu sei que tu tens um conceito de vida que cada vez está a ser mais adotado por mais pessoas, que é aquele estado de presença, que é cada momento é um momento e é o viver cada momento. Isso é algo que eu admiro profundamente. Tu quando falas, não falas no futuro, falas naquele imediato, não fazes grandes planos, não sabes o que é que irá acontecer. Portanto, evito fazer planos, às vezes tenho que os fazer, claro. Sim, claro. Também não é assim, tipo um... Se fluir, tento deixar fluir ao máximo. Muito maior.
sim, 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 sim. Sem dúvida, é muito importante. E aquilo que estavas a dizer há bocado que eu ia comentar, da coragem, quando estavas a falar disso. No meu caso foi um grande salto de fé, não foi só coragem. Que criou medo, inicialmente, até quando eu cheguei aqui. Pronto, eu posso partilhar com todos vocês que cheguei a ter as malas prontas para ir embora ao início, não é? Ainda não sabia o que é que estava aqui a fazer e ao certo, pronto, porque lá está, tinha saído de uma zona de conforto daí, apesar de eu querer, não é? Sim, Sair e exato. fazer algo diferente e aprender algo mais sobre mim, não é aprender sobre o país, nem aprender sobre mim. Mas daquela primeira fase custou um bocadinho, mas foi exatamente a partir do momento em que eu me foquei na minha vida aqui e não naquilo que eu tinha perdido ao ter deixado Portugal, que as portas se começaram a abrir, mas assim de uma maneira mágica mesmo. Isso é muito interessante, porque tem que quebrar mesmo com os padrões do passado. Aquilo que está, essa mensagem, quanto a mim, é extremamente importante, porque enquanto nós podemos até ter a coragem de dar um salto consciencial, querer dar esse salto consciencial Mas, e querer abraçar o novo. Mas enquanto não eliminarmos um pouco ou não deixarmos cair essa bagagem que trazemos de antemão, vai ser difícil nós conseguirmos explorar as coisas ao máximo. Não é possível uma pessoa fazer uma corrida, não é possível correr a milha se tiveres duas malas de 20 quilos nas mãos, uma de cada lado. exato. Não é esquecer o passado, não é isso. Aliás, eu tenho muito presente, muito, muito, muito mesmo. Todos os dias eu lembro-me, todos os dias eu falo com pessoas de Portugal, as pessoas mais queridas para mim estão em Portugal. Sim. E sem dúvida, mas e agora perdi-me? O que é que eu ia dizer? Isso é viver, isso não é carregar a bagagem. Não é esquecer, não é esquecer, Exato. mas é uma questão de foco. Enquanto nós nos focarmos, e quase toda a gente faz isso, pelo menos numa primeira etapa, quase eu fiz isso. Aliás, também tenho essa tendência quando escolho entre duas opções, não é? E isto é muito frequente. Nós ficamos a pensar naquela que se perdeu, não é? E se eu tivesse estado aqui, se eu tivesse escolhido a outra, o que é que eu estaria a fazer agora? Onde é que eu estaria? E é aí que se perde muita energia. Sim, precisamente. E enquanto não houver este foco naquilo onde estamos e o que estamos a fazer e no aqui e agora, as coisas não evoluem muito tão sempre. E é daí que nasce a autossabotagem. Sim, precisamente. Porque nós estamos num caminho a pensar no Exato, outro. A pensar no outro. Por norma, nós temos a tendência, a nossa mente ou está focada no passado ou está focada no futuro. Ou no futuro, exatamente. E por onde nós derivamos a nossa atenção são pontos de energia que nós estamos a perder. Quanto mais nos focamos no passado, continuamos a ficar presos àquilo que a maior parte das vezes já não nos serve. Quando nos focamos no futuro, por norma, não é numa tentativa construtiva. É assim, e o que é que eu vou fazer, e o que é que vai acontecer, e como é que vai ser. Ou seja, estamos a vibrar mais numa frequência de medo e ansiedade do que no estado de presença em si, estarmos naquele momento consciente a irradiar até uma frequência de alegria e de prosperidade e de abundância que nos é cara a todos. Todos nós o podemos fazer. Claro. E foi precisamente... Não, desculpa. Sim, diz. E foi precisamente quando eu comecei a focar naquilo que eu estava a fazer e onde eu estava que as portas se abriram, tal como eu estava a dizer há bocado. Pronto. Exato. Por foi aí também que te abriste a todo esse novo mundo que já tinhas criado. O que está fora é o que está dentro. Portanto, nós o que queremos ter de fora temos que começar dentro de nós. Então temos que nos abrir às possibilidades. E então foi o que eu fiz. Não sei porquê, se calhar o facto de ter sido a altura de verão também ajudou, um tempo bom, e eu comecei a andar mais alegre e mais
a apreciar e a sentir gratidão. Gratidão é muito importante. Gratidão pelo que eu vim aqui fazer, não é? Pelo local onde eu estava. Aliás, eu sabia perfeitamente que eu tinha, que a minha alma tinha querido queria algo novo, portanto Sim, exato. eu não ia aceitar esse presente e depois rejeitá-lo, não é? Claro. Não fazia assim muito sentido. Pronto, e a partir do momento em que eu comecei a sentir essa gratidão, tanto pelo presente como pelo passado, pelo que eu tinha, aquela conjunção toda, as portas começaram-se realmente a abrir muito. É uma coisa que eu reparo, é que vive em gratidão, por norma, tem sempre bastantes mais portas abertas. Claro. Quando nós temos uma determinada vibração, nós atraímos a mesma frequência, não é? Exato. Portanto, se nós vibramos gratidão, nós vamos atrair mais situações pelas quais sermos gratos. Pronto. Exato, exatamente. Eu irei para Portugal mais uma vez, irei embora um dia, não sei quando, mas sei que um dia, quando eu for, vou estar grata por tudo o que eu vivi aqui e vou estar, acho eu, também focada no meu presente e naquilo que eu quererei construir futuramente. Exato. Essa gratidão incorpora-se em nós próprios. É um estado de ser, é um estado de estar. Na minha ótica, nós podemos ter gratidão e até devemos ter gratidão, porque tudo na vida é muito bom. Há experiências que nós, na altura, passamos e consideramos negativas, mas tudo quanto é muito quente é negativo. Todas as experiências que qualquer pessoa possa estar a passar neste momento ou em momentos anteriores, as pessoas poderão verificar com facilidade que o tempo, aí tudo vai curar. Aquilo que era o pior, era nefasto, era a pior coisa que podia acontecer, com o passar do tempo, vamos ver que foi uma aprendizagem que nos é útil para toda a vida. Portanto, essa gratidão por esses maus momentos, por assim dizer, por essas más experiências, aquilo que catalogamos como má experiência, com o desenvolver da consciência e com o passar do tempo, nós vamos ver que todas as experiências são boas. Porque senão, sem dúvida, éramos quem somos hoje em dia. Sem dúvida. E se nós mudarmos a perspectiva de... Pronto, grande parte das pessoas queixa-se que isto acontece-me a mim, tudo me acontece. Pronto, se nós alterarmos essa perspectiva de algo está a acontecer a nós, para algo está a acontecer para nós, ou seja, para nós aprendermos, para nós crescermos, para nós, nem que seja para nós aprendermos a pôr um ponto final àquela situação. Exato. Está a acontecer com uma finalidade e isso muda a perspectiva por completo. E em último estágio, depois seria a vida está a acontecer através de nós. Tal como estávamos a falar há bocadinho, nós vivendo segundo uma determinada frequência, não é? Nós vamos atrair todas as situações que queremos, que estamos a manifestar a toda a hora. Sim, e então a vida acontece através de nós. Nós só nos resta ser. Não é estar sentada no sofá a ser, à espera que nos venham bater à porta, mas é quase. Sim, não é 100%, mas é quase. Se nós formos a estudar um pouco, ainda, pronto, lá está naquela base científica, se formos a ver um pouco e estudar um pouco, a própria física nos indica isso hoje em dia. Aliás, a física de hoje é a metafísica do passado e a metafísica de hoje vai ser a ciência do futuro, porque cada vez mais a ciência se aproxima da espiritualidade e começa a conseguir explicar conceitos que até aqui há meia dúzia de anos era completamente impossível serem explicados pela ciência em si. Portanto, eu acredito precisamente nessa hegemonia, nesse encontro. E aquilo que estavas a mencionar, na física existe um efeito que é chamado o efeito quântico Zeno ou Zenão. A física explica precisamente isso, que existem múltiplas possibilidades, isso foi defendido por vários prémios Nobel, inclusive. Existem uma míríade incrível de possibilidades, mas apenas naquela que a pessoa se foca é que se vai manifestar. Portanto, se a física consegue explicar isso, é tempo de nós acreditarmos que de facto isso é a realidade e nós somos os donos e criadores da nossa existência. Nós somos soberanos. Sem dúvida. Nós é que criamos tudo, claro. Nós criamos tudo.
E pronto, e temos que ver isso como algo, lá está, não há bom nem mau, mas há como algo positivo. Nós Sim, conseguimos, nós temos esse poder de manifestar, de co-criar tudo que nós o bom e o mau desejamos. são os dois lados da mesma moeda. Eu sei, Talvez hoje em dia, positivo. talvez hoje em dia devemos falar assim, se calhar em experiências e alegrias, pronto. Exato, exatamente. Tudo são experiências, mas há umas que obtemos alegria logo de imediato. Há outras que só obtemos alegria, lá está, com o passar do tempo, um pouco mais tarde. E Quantas vezes algo acontece e nós consideramos mal, não é? E depois mais tarde pensamos, olha, ainda bem que ainda aquilo bem que aconteceu, aconteceu, ou então esse algo mau, que nós consideramos mau, vai nos ensinar imensas coisas. precisamente, precisamente. E Olha, então diz, deixa de ser mau para ser bom, não é? claro, claro. Agora, indo outra vez Tudo é para o mau e bom, bom. tudo é bom, É, tudo é bom. tudo é bom mesmo, tudo é bom mesmo. Aliás, basta estar vivos para tudo ser bom. Sim, precisamente. É para experienciar. Sim. E Todas as diz-me uma experiências coisa, são ainda boas, sim. continuando naquela parte de como é que uma médica dentária, pronto, mas como é que uma pessoa de ciência, etc, 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 toda essa parte científica se torna uma apaixonada do yoga? Ai, do yoga, como é que sabes que eu gosto de yoga? É, olha, eu estou mesmo, é uma das minhas paixões, é o yoga. A medicina dentária também, gosto muito, não coloco de parte de deixar, mas provavelmente combinar os dois, Uhum. o ensino do yoga e pronto, eu estou aberta a Que tudo que, fantástico, que isso desperta. aos planos. É assim, eu tirei o yoga. O yoga é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, sem dúvida. Para além de colocar a energia toda a circular em nós, tanto no corpo físico como não só, o corpo mental, corpo emocional, corpo. Nós temos muitas camadas, não é? Sim, exato. Desintoxicar, aumentar a nossa aura, há tanta coisa. E aí E estás a eu, dizer, entanto, tirei. desintoxicar, desculpa que é para ser muito rápido, estás a falar em desintoxicar, o yoga chega a desintoxicar mesmo Corpo físico. pensamentos e emoções e Sem chega a se dúvida, calhar a porque esse nível, não? todas as memórias que nós temos não há o nosso corpo físico não é isolado, está Hum, tudo em comunicação, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo físico, está tudo relacionado. Então as nossas próprias células, que são físicas, fazem parte do nosso corpo físico, têm essas recordações, não é, da nossa infância ou até de vidas passadas, pronto, traumas, está tudo lá. sim, O exato. nosso ADN tudo, contém as memórias todas e ao desintoxicar isso tudo também tira as memórias. E nós deixamos de estar tão condicionados pelas memórias do passado para, para caminharmos no sentido de sermos o nosso eu autêntico, que é para isso que estamos a fazer este trabalho todo. E O trabalho conseguimos espiritual é identificar precisamente para caminharmos em direção ao nosso maior potencial, à nossa essência, pronto. é que, por norma, quando se fala de yoga, a primeira imagem que vem à mente de toda a gente é precisamente alguém a fazer aqueles exercícios de alongamento, Foi, aquilo parece um pequeno teatro, parece. Há pessoas, as opiniões são todas muito divididas, e então o yoga é considerado assim como uma coisa, no Ocidente, sobretudo, uma coisa que não é muito normal, quando na realidade existe, é poderoso. existe esse conceito, o yoga de ginásio, que é o que eu chamo de yoga do ginásio, pronto, Uhum, que é só as poses, chama-se asana. Pronto, e eu realmente tirei um curso desses em 2020, pronto. exato. Cheguei ao fim e fiquei um bocadinho insatisfeita. E fiquei a pensar, mas isto não é o que eu sinto que o yoga é. Uhum. Pronto, então para isso tirava um curso qualquer de personal trainer ou qualquer coisa e não é bem a mesma coisa, mas pronto, entendo o que eu estou a dizer. Então há aí uma grande diferença entre tipos de E, yoga. e depois, sim, depois descobri uma vertente que foi a tal que me apaixonou, que foi o yoga tradicional dos Himalaias. Aí
aí pronto, aí rendi-me completamente, porque realmente é completamente diferente. Tem também as poses, como é evidente, tem muito trabalho de respiração, tem os mantras, tem os cânticos em sânscrito, mantras, pronto. Sim, sim, sim. Pronto, o próprio conhecimento védico antigo, daquelas civilizações primordiais, aqui isso fascina-me muito. É E pronto. interessante. É interessante. Já tirei parte desse curso, Sim. mas agora estou a adicionar mais umas 100 horas. Pronto. Eu considero muito interessante porque, segundo o que reza a história, os Vedas, os escritos védicos, são os primeiros escritos religiosos que há memória na história Sim, sim, conhecida da humanidade. sim. E, portanto, com certeza absoluta que terá uma profundidade muito grande esse ensinamento. Agora, estavas a falar em respiração, yoga e respiração. A respiração é importante? Até que ponto É é que muito importante, é muito importante. Aliás, se nós nos. A respiração é um reflexo do nosso estado emocional. Pronto, isto dando um exemplo. Não é? Se uma pessoa está com medo, a pessoa tem tendência a nem respirar, a respirar muito superficialmente. Se estiver relaxado, já respira mais lentamente e mais profundamente, não é? E estás a ao dizer, desculpa, trabalhar a nossa aquilo, respiração, aquilo que estás a dizer é quando estamos estressados, por assim dizer, ou com medo, é só com a parte superior dos pulmões, só mesmo com este, exatamente, e exatamente, relaxados já vamos é. conseguir utilizar a zona Já abdominal. vamos a expandir a zona Uhum. abdominal. Aliás, nós inclusivamente podemos controlar as nossas emoções, o nosso tal corpo emocional, trabalhando a nossa respiração abdominal. Não é? Se nós Fantástico. tivermos atenção, fizermos uma respiração consciente, nós podemos alterar, sim senhor, o nosso estado emocional. Isso é profundo. Mas é E, verdade. e podemos trabalhar muito mais coisas com a respiração. Podemos trabalhar muita coisa, podemos desintoxicar o nosso organismo, tal como eu disse há pouco. Vai muito profundamente, então. Sim, tirar memórias até da nossa infância. Não deixar claro que as memórias ficam lá, não é? Sim, Não claro. vamos agora trabalhar no sentido de esquecer o que aconteceu, não. Vamos deixar que elas nos condicionem Uhum. o nosso presente. Aí nessa parte, de facto, eu acredito que tudo na vida são percepções. E nós temos as percepções de acordo com tudo aquilo que nos é passado, com toda a nossa bagagem e com aquilo que vamos apreendendo ao longo da vida. Sim, sem Muitas dúvida. vezes as percepções que nós aliás, as percepções que nós temos são nossas únicas. Duas pessoas, até dois irmãos gêmeos ou dois gêmeos podem ver o mesmo evento Do, e o reagir de uma forma completamente diferente sim. do outro. Duas pessoas apreendem a realidade conforme o seu nível de consciência. E conforme todas as suas aprendizagens e a sua cultura, Claro, o seu claro, claro. crescimento, a Sim, sim, educação sim, que tiveram claro, e tudo claro, mais. claro, claro. E é toda essa bagagem que vai dar aí as percepções. E corrijo-me se eu estiver enganado, mas aquilo que eu compreendi que tu estavas a mencionar é que, através da respiração, dá para nós conseguirmos, de alguma forma, alterarmos a percepção, e neste caso aí falaremos sobre, entre aspas, as percepções negativas que nos advieram Sim, naquela altura. Então, estamos a conseguir mudar as percepções de eventos passados para sim, sem conseguir dúvida. transmutar toda essa energia, porque se nós Sim, consideramos algo como um trauma, pode ter sido um trauma naquele momento, derivado às nossas, a todos os nossos véus de entendimento. claro, claro, claro. Portanto, isso é possível. E nós, quando somos crianças, nós não temos aquele filtro, não é? Como temos Exato. agora, pronto, ok, entendo, não. Há coisas que, sobretudo, que acontecem na nossa infância que marcam. E, e pronto, nós, se nós tivermos um método que transmute esse trauma Uhum. em amor, amor
significa, no sentido de olhar para esse trauma e amá-lo e reconhecê-lo, pronto, eu sei que estás aí, eu amo-te muito, eu sou a pessoa que sou agora, em parte, graças a ti, e se eu tive esse trauma foi porque eu escolhi também ter esse trauma, que é para numa fase mais à frente, trabalhar em mim e autoconhecer-me e transmutar em amor, que é isso que estamos aqui. Nós somos amor. Eu quando falei há pouco que estamos aqui para expandir, para chegar à nossa essência, essa nossa essência, a essência de cada um de nós é amor. Sim, aqui que não se entenda o amor. Não é um amor romântico, não é nada disso. Não é amor romântico, é um amor humano, Não. por assim dizer. Não. Porque, ao fim e ao cabo, aquilo que é apelidado pela sociedade de amor, a maior parte das vezes. Essa palavra é muito mal entendida. Sentimentalismo, sim. um apego. Não há nada, muito pelo contrário, um desapego. É um amor que não é dependente de uma condição exterior, é algo que emana vindo de dentro e que consegue preencher precisamente todos essas pequenas cavernas mais escuras que nos atormentam com alguns pesadelos. Eu creio que é essa amor que tu estás a referir. Sim, sem dúvida. É muito difícil explicar por palavras o que é, mas não é apego, muito pelo contrário. É capaz de ser o oposto. É um desapego mesmo, exato. E é uma aceitação de tudo o que é, ou se for em relação a alguém, de tudo, não é? Em relação a pessoas ou situações, de nós próprios. É uma aceitação total, é um acolher total. Isso de facto é algo fantástico. Mas aí quando tu falas é o superior, é algo maior, é uma sensação maior. Eu não vou poder, eu estou aqui, eu estava-me a tentar conter, mas eu hoje recebi um texto muito curto do Alan Watts que eu vou ter que partilhar mesmo, porque por norma nós temos a tendência em falar sobre o superior, o que está lá em cima, o que está no outro lado, o que está... E nós que estamos aqui, aliás, o ser humano tem essa visão um pouco miserabilista e um pouco vítima, porque lá em cima ou lá algures está algo e nós estamos aqui. Não, está tudo aqui, está tudo aqui connosco. Eu vou só partilhar muito brevemente, vou ler este texto, que eu creio que se aproxima muito daquilo que tu estás a mencionar também. O texto é do Alan Watts e diz que, portanto, no Zen, uma dualidade entre um eu superior, um eu inferior, não é criada. Porque se você acredita no eu superior, isto é simplesmente um truque do eu inferior. Se acredita que não existe um eu realmente inferior e existe apenas o eu superior, mas que de uma forma ou outra o eu superior tem que brilhar. E aqui está essa vitimização. O próprio facto de você pensar que ele deve brilhar ainda dá validade à existência de um eu inferior. Portanto, se nós aceitamos a existência de algo superior, estamos longínquos e estamos a admitir que somos pequenos, somos a tal inferioridade. Eu diria a versão superior de nós. Não é um eu superior que está lá em cima, nós estamos aqui, não é nada disso. Mas por norma é tido e considerado nesse aspecto. Daí eu estar a realçar, até para todas as pessoas que vão ver este vídeo. Eu vou só concluir a frase do Watts, que diz assim: se você pensa que tem um eu inferior ou um ego para se livrar, então você luta contra ele. Nada fortalece mais a ilusão de que ele existe. Ou seja, quando nós estamos nessa luta... Quando lutamos contra alguma coisa, essa coisa cresce e cresce cada vez mais. Perdoa-me à parte, mas eu achei mesmo muito interessante daquilo que estavas a mencionar e deste texto que eu tinha recebido hoje. Achei sincronicidade. Exato. São as tais sincronicidades, os tais sinais que tu estavas a falar no início e que acho que se conjugam perfeitamente bem. Claro. Susaninha,
nós, eu bem te disse, falta um quarto de hora para nós terminarmos. Olha, falaste em tempo e eu olhei para o relógio, são 44 e 44. Exato. 44, estamos aqui a falar há 44, Há 44 44 minutos minutos e e 44 44 segundos. segundos. Exatamente. Eu disse que ia ser muito curto, ia ser muito pequeno. Passa num instante, é Tempo. verdade. Eu depois vou abrir o espaço também a questões. Se alguém tiver alguma questão para colocar à Susana, eu agradeço que coloquem via chat e ela com certeza absoluta que Posso só responderá. dizer algo que eu acho que é muito importante. Claro, claro, claro. Em relação ao medo, o medo é algo que nos traz para baixo, não é? Tem uma frequência. Pronto, tu estavas a falar em relação à coragem, que tem uma frequência de 200 Hz. O medo está muito Sim, na abaixo, escala então de Hawkins acho que é 100. sim, por ser pesado, pronto, deita-nos para baixo e nós se Pior termos que medo, atenção. eu sei, sim. E tu conheces bem. Vergonha, acho que é 20, Sim, acho que é precisamente, mais, precisamente. pronto. Sim, mas o medo para-nos. Claro que há aquele medo saudável, não é? Se uma pessoa Sim, vai exato. atravessar uma ponte, se vê um cãozinho em baixo, ai que lindo, atira-se, pronto, e morre, não é? Portanto, há um medo saudável. Aí tudo bem, mas eu digo aquele medo que nos paralisa, que não nos deixa expandir, que não nos deixa crescer, que não nos deixa sair da nossa zona de conforto, é isso que eu quero dizer. E eu acho, não é, na minha opinião, se nós conseguirmos passar do medo, em vez de quando vemos alguma situação, ou algo que nos é mesmo imposto, não necessariamente algo que nós decidamos fazer, porque quero fazer isto, mas tenho medo, não é tanto assim. Mas se algo acontecer, em vez de olhar para essa situação com medo, mesmo inclusivamente em relação ao que está a passar agora, a nível... Exato. A todos os níveis, em vez de ter aquela sensação de medo que nos paralisa, virar para o outro lado e tentar ver o que é que esta situação me traz, ou até sentir um êxtase, uma curiosidade, o que é que isto me vai trazer, o que é que isto me vai ensinar. Exato. Se eu passar esta situação, o quanto é que eu vou crescer, o quão diferente eu vou sair depois de ter vivido esta situação, ou será que as coisas que me estão a chegar são mesmo assim, ou terá outra versão mais superior, mais divina, mais superior, entendo o que eu estou a dizer, mais um plano mais abrangente. Nós muitas vezes somos pequenos pinhões, consideramos como pequenos pinhões. E o pinhão não tem consciência da pinha, como não tem consciência do pinheiro, como não tem consciência da floresta. Nós não sabemos o que não sabemos, não é? Exatamente. Susana, diz-me de tudo aquilo que tu passaste. Já não vamos conseguir ter tempo. Sei que frequentas uma academia já há bastante tempo e essa academia também te auxiliou bastante no teu progresso, na tua progressão. Talvez deixemos esse assunto para uma próxima. Olha, quiçá. Pode ser que tu agora gostes deste tipo de interação, sei lá, e comeces a falar um pouco mais. De tudo aquilo que tu passaste na tua vida, todas essas tuas experiências, de todas as tuas viagens também, porque ao fim e ao cabo tu não és uma pessoa que saiu do Porto para ir para os Estados Unidos, já viajaste? Não, viajei muito, sim, viajei muito. Aliás, logo que eu comecei a trabalhar, comecei a viajar. Aliás, essa minha energia de Sagitário que eu disse há bocado, o gosto pelo conhecimento e pelas descobertas e pela expansão, pronto, sempre me levou a viajar. E todas essas viagens engrandeceram-te muito, de alguma forma, de certeza absoluta. Trouxeram conteúdos, conseguiste fazer descobertas que sempre foram construindo patamares novos para te alicerçar na subida dos degraus da consciência. De tudo isso que tu passaste, de todas essas experiências, há alguma mensagem? O que é que te tocou mais? Que mensagem é que tu gostarias de dar a todos, baseado nessa tua experiência, para facilitar o dia-a-dia de cada um e a própria progressão de cada um?
Eu sei que é uma pergunta um pouco complexa e abrangente. Das viagens? Das viagens e de tudo, da tua vida. De tudo. O que é que... Imagina-te a ti próprio ao espelho e dar-te com um conselho a ti próprio, dizeres algo a ti próprio. O que é que tu dirias para facilitar toda esta diáspora, toda esta demanda que é a vida? O que eu diria é o principal mesmo é rir muito. Tudo o que nós façamos, que haja diversão e pronto, que isso é o mais importante. Alegria. A alegria mesmo. Sobretudo, eu lembro em Portugal havia uma frase antiga que se dizia muito riso, pouco siso. Aquelas gerações mais sim, antigas, sim. não é? A minha mãe costumava-me dizer isso muitas vezes, a minha avó e pronto. Mas é bom, é tão saudável. O nosso sistema imunológico adora que nós nos estejamos a rir. Sim, isso e é algo que que comprovado sejamos cientificamente. alegres, sim. E aliás, houve algo que aqui não mencionei, que também, pronto, lá está, o tempo é... para cumprir com a nossa meta de cronológica, o tempo é limitado, mas tu aí tiveste a possibilidade de estar em conferências com grandes nomes da ciência, pessoas que estão a tentar provar, inclusivamente, várias coisas que antigamente eram metafísica e que agora já se estão a comprovar como físicas e reais, tal e qual como tu estavas a falar agora sobre o rir, perante qualquer adversidade, sem dúvida alguma que é muito benéfico ao sistema imunitário. Também, não só o sistema imunitário, mas consegue, se calhar, até ali dissipar logo de imediato toda e qualquer emoção. A nível de endorfinas, o corpo é capaz de reagir Sem dúvida. diferente, não? Sem dúvida, é. E até gerar, se calhar, mais linfócitos T ou mais células... Sim. Lá está, é o sistema imunológico, não é? E então, qual é, para além de rir, outro... É viver a vida com muita gratidão. Também já falámos há bocadinho pronto, se nós formos gratidão, se nós vivemos a gratidão, também vamos atrair mais situações pelas quais... De ver no léxico português mais vezes, porque nós aqui... É obrigada. É obrigado, é sempre obrigado a qualquer coisa. Ninguém é obrigado a fazer nada, não é? Exato. Ninguém é obrigado. Mas só psicologicamente, o facto de nós utilizarmos a palavra obrigado é porque a pessoa se sente, psicologicamente vai funcionar de uma forma que é muito curiosa de analisar. E a cultura da gratidão e a explosão de energia que traz a palavra gratidão é completamente diferente do obrigado. Obrigado, é. Eu só posso dizer que só recentemente é que comecei a usar mais essa palavra. Não sei porquê, mas começou-me a apelar muito mais do que a palavra obrigada. É, porque de facto não somos obrigados a nada. É muito mais... ninguém é obrigado a nada mesmo. E nem nos temos de sentir subjugados a nada. E, portanto, era uma daquelas mudanças que eu adorava imenso que em Portugal e quem fala português tivesse cada vez mais. Aliás, no Brasil é cultura. No Brasil utiliza-se muito mais gratidão, a palavra gratidão do que em Portugal. É mesmo. E pronto, e fazermos de cada dia o melhor das nossas vidas. Tu disseste há pouco que todos os dias a cantar. E só isso já dá assim um puxo gigante. É verdade. E eu estou às vezes a trabalhar e às vezes alguém me pergunta, quando vamos almoçar ou coisa do género, alguém me pergunta, então como é que está a correr o teu dia? E eu digo sempre, estou a ter o melhor dia de toda a minha vida. É verdade, se nós formos a nossa melhor... Às vezes é um bocadinho sarcástico, não é? Mas pronto, pelo menos ali uma pessoa ri-se, não é? É fingir até conseguir. É precisamente fake it until you make it. Exatamente. Mas em geral, não é que seja o melhor dia de toda a minha vida, não é? Mas é que acaba por ser porque é o presente, é o único que eu tenho, é o dia de hoje, é o momento de agora, e é esse que nós devemos viver ao máximo, sem dúvida. Fantástico. Eu aproveito para informar quem quiser conhecer melhor a Susana, quem quiser falar com a Susana, está na descrição deste vídeo um projeto dela no Facebook. E, portanto, isso já foi uma página que eu queria, estava em Portugal, mas quem quiser
a sério, quem quiser, mandem-me mensagens, façam-me, coloquem-me perguntas, mesmo até a atividade em relação à medicina dentária que eu faço, nós não temos assim muito tempo para falar. Mas isso é uma mensagem que gostava mesmo que partilhasses, sim. Sobre isso eu posso até organizar futuros workshops para quem quiser. Pronto, isto é algo a pensar, não tenho nada planeado. Foi algo que eu não disse, mas a tua vertente aí de trabalho, tudo bem que é medicina dentária, mas é já agregada a uma vertente completamente diferente, uma vertente holística. Exatamente. Uma vertente mais naturopatia. Temos aliás, o que eu estudei em Portugal, que foi a medicina dentária e a naturopatia, aqui estou a conseguir juntar os dois. Porque a clínica onde eu estou, o dono da clínica sempre foi assim, pronto, eu fui lá parar, lá está, atraí, semelhante atrai semelhante, e fiquei a saber que eles têm uma abordagem muito holística, pronto. Há muitas informações, quer dizer, se vou agora estar a começar aí, estamos aqui a noite inteira. E há outra coisa que eu também estou a descobrir há muito pouco tempo, que foi um livro que me foi oferecido muito recentemente por uma pessoa muito especial, que fala na relação corpo, mente e espírito dos dentes, ou seja, se nós temos uma determinada cárie, determinado dente, o que é que aquilo significa? Uau! Há determinados dentes em nós que estão relacionados com o autoaceitação, pronto. Olha, então, eu já vou-te convidar. Vou-te convidar. Nós temos que fazer um programa sobre isso. Se nós tivermos uma cárie ou um problema qualquer nesse dente, não é? Quem diz autoaceitação diz imensos significados. Sim, exato. Nós vamos saber o que é que nós estamos a ter, não é? E se nós adereçarmos essa causa principal, vamos curar, e às vezes há mesmo cáries que são regredidas através lá está, do tratamento desde raiz, que é muito interessante. Que foi uma coisa que sempre me fascinou muito, essa parte em relação à medicina dentária e em relação à medicina em geral, a linguagem das doenças, o que é que as doenças nos transmitem, se me dei o ombro direito é este, o que é que se quer dizer, o que é que quer dizer se tenho... É a metafísica da saúde. É um exemplo. Mas em relação à parte dentária, foi algo muito específico que eu achei muito interessante e que estou a dedicar-me agora ao estudo disso, que eu acho que posso ajudar muita gente. Posso-me ajudar a mim, claro, também como ferramenta de autoconhecimento e também passar a informação aos outros. Olha, mas isso é espetacular, não sabia disso. Também achei. Disso. Existe um outro tipo de evento aqui no canal, aqui é o Seres e Saberes, onde há este tipo de conversa para nos conhecermos melhor e para tirarmos o melhor partido das experiências de vida de cada um. E existe uma outra rúbrica que é Conversas com Espírito. E eu vou-te desafiar daqui a pouco tempo a fazermos conversas com o espírito, não, prosas com o espírito. Agora depois dizes-me. Vou desafiar porque esse tema é tão interessante. Muito interessante. É muito top, é muito espetacular, é muito fantástico. Muito mesmo. Como eu estava a dizer, o contacto da Susana está aqui em baixo na descrição do vídeo. Podem contactar a Susana de toda e qualquer forma. Maioritariamente lá, por qualquer motivo, podem contactá-la. Esta parte, então, da parte da especialização dentária, ela é rainha. Acho que vou começar a apelidá-la de Fada dos Dentes. Relativamente ao nosso canal, nós temos o nosso site. Podem visitar o nosso site, que também contém alguns artigos extremamente interessantes, beyourinsideguru.com. Podem nos seguir também a nível do Instagram e do Facebook, em @beinsideguru. Os links também se encontram aqui em baixo no canal. E se gostaram deste vídeo, coloquem o vosso gosto, comentem, partilhem, subscrevam e ativem as notificações do canal para ficarem a saber quando será as próximas edições. Susaninha, nosso tempo está aqui terminado. No chat. Jorginho, tinhas razão, foi pouco. É curto demais. Passou no instante. Nós temos aqui muitas boas noites, muitos corações no nosso chat. Não houve aqui nenhuma questão.
boa parte das pessoas que aqui estão. Muita gratidão, mais uma vez, por. Eu não estou a querer acabar, estou só a ver o tempo a passar e queria dizer isto. Pelo bem do Muita tempo, gratidão por estarem aqui, tanto agora como também futuramente, para as pessoas que vão ouvir no futuro. E gratidão, sobretudo a ti, Jorge. Não, gratidão a ti. E mesmo, a Fantástica. sério, se me quiserem mandar mensagens, à vontade. Quando quiserem, sobre o que quiserem, tudo bem. Olha, gratidão. Mais uma vez eu agradeço-te imenso. Foi um prazer, um privilégio estar aqui contigo. Desejo-te tudo bom aí nos Estados Unidos. E tudo bom aí também. Estão aqui todos, sem dúvida. Muita gratidão e vemos numa próxima. Até ao próximo programa. Gratidão. Até à próxima.